A sua chance chegou, não deixe escapar. Nem pise no freio na hora de comprar. Rede Mais tem ofertas que pedem passagem. Prepare a sua lista e também a garagem. Acelere mais, venha pra cá. Mas não esqueça de encher o carrinho. Vem pra Rede Mais economizar e concorrer a um carro zerinho. Encontre tudo o que precisa em um só lugar. Pegue carona e descontos sem estacionar. Variedade, preço baixo, com certeza é aqui. Praticidade no seu dia, pode conferir. Acelere mais, venha pra cá. Mas não esqueça de encher o carrinho. Vem pra Rede Mais economizar e concorrer a um carro zerinho. Acelere mais, nas compras a partir de R$150. Um cupom você ganha e a sorte vem atrás. Rede Mais. Você pode até não perceber, mas a gente tá ali. Em cada momento de diversão em família, em cada relação que surge. A gente sabe até quando você precisa de uma mãozinha e sim, estamos ali também. Afinal, nascemos para fazer parte da sua vida. Mais que o Shopping de Socorro, nós somos a casa de todos os sergipanos. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Olá, boa noite! Sextou no Play Fan F1, como sempre, com muita música. Você vai conhecer comigo hoje a história do cantor sergipano Joba Alves. Ele tá com a agenda lotada nesses festejos juninos, faz aquele forrozinho tradicional gostoso e nós vamos conversar com ele nesta sexta-feira. Você acompanha comigo também o quadro Viva Bem. Magna Santana traz hoje o Lauro Abud. Ele é otorrinolaringologista e vai falar com a gente sobre essas síndromes gripais, essas alergias respiratórias tradicionais nesta época de junho. Play Fan F1 está no ar. Olá, gente! Estamos começando aqui o nosso quadro Viva Bem. Um quadro de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Essa é a oportunidade para a gente falar de alguns temas importantes, interessantes e cuidar da sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre as alergias respiratórias. Quem já não ouviu falar aí, eu estou com uma rinite, eu mesma sofro, tá? Uma rinite alérgica, aí uma sinusite, enfim. Mas vamos entender por que nessa época do ano elas ficam mais acentuadas. O Dr. Lauro Abud, que é otorrinolaringologista, é o nosso convidado aqui para esse bate-papo. Dr. Lauro, obrigada por estar aqui conosco e vamos entender um pouco por que nesta época do ano parece que elas aparecem muito mais. Obrigado pelo convite. As alergias, aqui no Nordeste, a gente não tem as 4 estações muito bem definidas, mas no momento principalmente de primavera, onde a gente, em locais onde a fase polínica é maior, as alergias elas acabam sendo realmente muito mais evidentes aos pacientes que têm a alergia ao pólen. Mas aqui que a gente acaba praticamente tendo a estação de verão, junto primavera-verão, a gente acaba tendo muitas coisas que podem ajudar. O calor, eventualmente os abusos de ordem do que a gente chama de dos gelados, da variação climática, do que seria variação de temperatura em locais onde está refrigerado, sai para o calor, o aumento de locais muito secos e, logicamente, por conta do aumento de poeira, do sedimento de poeira em alguns locais, fazem com que esses pacientes acabem sofrendo um pouco mais. Existem 2 momentos de muita piora, que é esse momento de verão e também um momento ali do início do inverno, no meio do ano, mas associados também às rinites, a gente tem um aumento de otites por conta de banhos de praia e piscina e as complicações, por vezes, de quadros respiratórios virais, como
as gripes, sinusites, etc. Agora, muitas pessoas até perguntam, umas são mais propensas a terem essas alergias, esse mal-estar, esses problemas, do que outras, e algumas chegam até a dizer, mas é porque na minha família, meu pai, minha mãe, acaba considerando isso genético. Tem alguma coisa a ver ou realmente é uma questão mesmo de clima, de temperatura, enfim? Bem, quando a gente está falando de alergias, a gente precisa ter obrigatoriamente uma predisposição genética, né? Existem rinites, mas existem as rinites alérgicas. As rinites alérgicas, elas são rinites que são mediadas por um anticorpo que a gente chama IgE, que é geneticamente mediado. Então, não é uma doença que você adquire. As rinites, que são inflamações nasais, elas têm diversas outras razões, como resfriado comum é uma rinite infecciosa causada por um vírus. As gripes também são rinites, enfim, existem doenças diversas que podem acabar cursando com rinite. Então, o termo rinite, ele é decorrente desse processo inflamatório. A rinite alérgica é por a questão genética. É lógico que, nesse momento, as rinites, que sejam alérgicas ou não, elas têm um aumento por essas outras condições, mas não são só as rinites alérgicas que efetivamente aumentam. Então, o paciente, por exemplo, que fuma ou que trabalha em um ambiente que eventualmente acaba tendo contato com fatores irritantes nasais, como na empresa petrolífera, no local onde tem muitos inalantes, né, químicos, também podem fazer rinites irritativas. Existem diversas outras causas que podem acabar aumentando ou não, de acordo com a exposição ou o contato. O tempo, logicamente, a variação climática, ela pode sim causar outros tipos de rinite, mas basicamente isso. Algumas pessoas também reclamam, né? Garganta. E aí tem as faringites, laringite, enfim, tudo que é it realmente é incrível como aparece. Também é muito comum, doutor? Na verdade, os processos de faringites, amidalites e laringites, elas são, por vezes, causados por outras causas, que sejam virais, mas também podem cursar como sendo, digamos assim, sintomas específicos do paciente com rinite alérgica, por exemplo. O paciente alérgico, ele frequentemente pode também ter irritação em garganta, às vezes aquele prurido, que é a coceira no olho, coceira no ouvido, além daqueles sintomas básicos de espirro, coceira, coriza e nariz entupido. Esses são os sintomas mais comuns, mas parte do contexto da doença, que seja viral ou alérgica, ela pode apresentar outras manifestações e, lógico, no paciente, em pacientes diferentes, a doença pode se manifestar de diversas formas, que seja simples como a coriza, quando acorda, há sintomas persistentes que podem fazer com que ele precise de medicação e tratamento de maneira continuada. E como a gente trata? Né? É algo muito específico e aí teria que realmente procurar um especialista? Seria o ideal, claro, né? O principal seria fazer isso? A assistência médica, ela sempre é salutar, sempre é importante, mesmo aquele paciente que já tem o diagnóstico e praticamente já sabe como conduzir, principalmente os pacientes que têm doença crônica alérgica. Mas, de maneira geral, a parte mais importante, especialmente falando dos pacientes alérgicos, seriam muito a parte da parte preventiva, principalmente evitar o contato àquilo que ele sabe que tem alergia, mas, eventualmente, há necessidade de precisar fazer uso de medicações, quer sejam antialérgicos, quer sejam corticoides sistêmicos, orais ou nasais. A higienização nasal, que hoje é tão divulgada, né, de maneira, por vezes, abusiva até. Então, o uso de soro fisiológico seria um outro tempo muito longo de discussão sobre, porque não deve ser usado de maneira tão aleatória, principalmente em alto volume, mas faz parte do tratamento, quando bem indicado. E, basicamente, vai depender também do que seria a causa. As rinites infecciosas, no caso das doenças virais, vão ter mais tratamento de sintoma, né, de alívio de sintoma, dor de cabeça, nariz entupido. Existem medicações para isso. Mas acredito que sempre de bom tom procurar um médico especialista para isso. Agora, doutor, em relação à prevenção, né? Porque que medidas, claro, dentro aí do cuidado, que nós poderíamos, de repente, adotar para amenizar ou reduzir esse impacto na saúde da gente? Bem, quando a gente fala do paciente alérgico, as medidas preventivas mais importantes, elas dizem respeito ao contato, especialmente em ambiente de casa, do quarto, que é onde a gente passa um terço da vida dormindo. Então, evitar todas aquelas situações que acumulam poeira, tapete, carpete,
cortina de tecido, em ambiente de criança, né, muito bicho de pelúcia, muito brinquedo, nos adultos muito livro, coisas que efetivamente acumulam poeira. Segundo, fazer uma higienização constante disso, né, no sentido de, ao invés de varrer para não espanar a poeira, fazer apenas a passagem de um pano úmido nesses locais. E minimizar o contato com coisas que podem desumidificar muito ar, então ar-condicionado. É possível ser utilizado, mas de maneira muito higienizada, com temperatura apenas para amenizar calor, não fazer frio. Ventilador é pior, na grande maioria das vezes, que o ar-condicionado, porque acaba fazendo com que essa poeira que fica escondida suba, né, e acabe indo para o nariz do paciente. E, logicamente, evitar aquelas coisas que podem trazer uma variação climática muito grande, né? Essa coisa do entra, sai em ambiente refrigerado, né? Dentre outras questões que vão ser muito individualizadas paciente a paciente. O ambiente aberto, bem ventilado, com a ventilação natural, também é uma coisa boa, não é? Importante, extremamente importante para evitar, até apesar de a gente não ter muito aqui, mas evitar fungo, né? Locais onde acabam tendo sedimento de fungo, né? E etc. Isso é importante também. Agora, doutor Lauro, hoje a gente resta aqui esse tempinho aqui final, e o senhor falou uma coisa que chamou a atenção em relação, que muita gente está fazendo muito, a questão do uso do soro fisiológico. É claro que é um tema talvez que a gente aborde com mais tempo depois, mas esse cuidado, né, a pessoa faça essa higienização, então é necessário usar aqueles os sprayzinhos que as pessoas costumam de repente fazer uso. Não, eu estou fazendo apenas uma higienização. Esse deve ser cuidado, é verdade que precisa desse cuidado? Bem, existem duas questões com relação ao soro fisiológico. É sempre prudente aquele paciente que tem doença crônica, o paciente alérgico, estar sempre em contato com o soro fisiológico em baixo volume, de maneira continuada. Nos momentos de crise, aí sim ele pode ter a opção, de acordo com a idade do paciente, fazer a utilização de spray, da seringa, dessas garrafinhas, mas no momento da crise. Fora da crise, são poucos os pacientes que precisam de tratamento em alto volume. Então, de maneira geral, o paciente que não tem doença crônica não deve usar soro fisiológico de maneira continuada, porque o nariz ele se autolimpa, não precisa de utilização de soro fisiológico constante. O paciente que tem doença crônica, logicamente, ele vai fazer essa variação entre o pouco, quando não está em crise, ou o volume, opcionalmente, quando está em crise. Então, dica importante, viu? Doutor Lauro, eu quero lhe agradecer por estar aqui conversando conosco, passar essas dicas importantes. Com certeza a gente vai voltar a se encontrar. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Pois é, gente, o doutor Lauro Abud, otorrinolaringologista, passando essas dicas importantes, então cuide-se, tá bom? Evite, essas dicas são muito importantes. Até o nosso próximo encontro aqui no Viva Bem. Tchau, tchau. E aí, galera, chegando aqui agora naquele momento cultural do Play Fan F1. Joba Alves aqui ao meu lado, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigado, Narciso, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Portal F1. Claro que eu sigo já há muito tempo e sempre fico me perguntando qual é o dia que eu vou fazer essa entrevista com o Narciso. Olha aí, chegou. Joba, me conta uma coisa. Quem é Joba Alves? Joba Alves é cidadão comum, batalhador na música. Hoje eu vivo 100% da música. Nascido em Aracaju, abraçado pela cidade-mãe de Sergipe, que é São Cristóvão, onde eu pude abrilhantar com as minhas canções, uma música em homenagem à cidade de São Cristóvão, onde fiquei um pouco conhecido aqui no estado de Sergipe. Eu e minha sanfona fazendo forró aí, pelo esse estado todinho aí. E estou aqui agora. Você é nascido em Aracaju, mas a carreira começa em São Cristóvão, é isso? Começou em Aracaju. Certo. Começou em Aracaju, envolvido com forró, através do meu pai, que sempre me levou para assistir quadrilhas juninas. Minha mãe também, os dois dançavam, eu sempre acompanhei aqueles arraial de bairro, aquelas disputas de quadrilha tradicionais. Sim. E aqueles concursos de forró antigamente, onde eu vi meu pai ser campeão de dança de forró, mais a minha mãe. Isso aí... Marcou sua memória, marcou então. Marcou minha memória, e aí eu trouxe a raiz, e eu vi que o forró pé de serra era a minha essência, e eu sempre fiquei de olho na zabumba, no triângulo e na sanfona. E aí eu comecei no triângulo devagarzinho, comecei na zabumba. Tinha que idade, mais ou menos? Acho que ainda tinha 15 a 16 anos, eu comecei a arriscar, mas já participei de grupos afros, banda marcial de escola, tive toda uma base também.
E aí me deu suporte para me chegar logo quando eu saí do quartel, após os 19 anos. Eu disse, não, eu quero agora encarar a sanfona. Aí comecei a estudar sanfona devagarzinho, pulei alguns passos do estudo, porque a sanfona, cada dia a gente aprende mais alguma coisa, e eu estou aqui ainda, um simples aprendiz, tocando minha sanfona. Quanto tempo já? Hoje de carreira, eu tenho 16 anos de carreira. 16 anos. 16 anos de carreira. Mas tocando sanfona mesmo? Tocando sanfona, caramba, fazendo algumas músicas. E aí hoje em dia eu tô com mais de 20 composições e muitas delas gravadas já. É muito natural, nos tempos atuais, que um jovem, quando venha para o mundo da música, acabe se influenciando com estilos mais modernos, digamos assim, mais atuais. Mas a gente percebe que você acaba respeitando muito a raiz, né? É difícil. É duro, mas a gente vê que é o nosso legado de Luiz Gonzaga, que ele deixou, do Amiguinhos, o trio nordestino que está aí sempre se reinventando, os forrozeiros sergipanos, como Erivaldo de Carira, Josa Vaqueiro do Sertão. A gente está sempre se inspirando nele, trazendo aquelas músicas e também colocando em prática, fazendo aquela mistura boa, para não deixar, porque a gente sabe que a modernidade chega, o eletrônico chegou, o piseiro chegou, e a gente consegue fazer aquela adaptação, mas sem esquecer do principal, que é o shot, o chachado, o baião de Luiz Gonzaga e todos aqueles ritmos que o nordestino já conhece. É uma verdadeira valorização da nossa cultura por respeitar a memória, mas ao mesmo tempo agradar ao público também. Afinal de contas, é para ele que vocês artistas vivem, né? Diz uma coisa, Djalma. Há ainda uma resistência do sergipano em cultuar o forró fora da época dos festejos juninos? Ainda existe forte. Existe forte. Como você disse que é forrozeiro, que está fora de época, o pessoal disse, segure mais um pouquinho, vou deixar para contratar você lá próximo a maio. Quando for depois do carnaval a gente conversa, tal, pra gente acertar a data e tal. Mas eu, Joba Alves, eu faço forró o ano todo, sempre trazendo as nossas canções, as nossas músicas, trazendo as inovações do mercado, que está rolando no mercado também. E a gente faz forró de janeiro a janeiro, mas tentando sempre agradar o público e o contratante que faz. Lembre, Joba faz forró o ano inteiro e vamos botar São João, vamos botar forró, não só no São João, mas também o ano inteiro aí que o pessoal gosta. Ô Joba, me diz uma coisa, você começa já com carreira solo ou você começou em alguma banda? Comecei em uma banda, agora é projeto meu. Seu? Se juntamos, eu, Roberto, época de escola ainda, né, finalizando o ensino médio e tal, muitos colegas meus, músicos também, muitos indo para uma carreira mais do rock, outros indo para a linha do samba da Bahia, o pagode, outros indo para a rocha, a seresta. E aí a gente, como se diz, sai um pouco da curva. Da linha, a gente disse, por que não a gente sair, a gente ir para o pé de serra, né? Na época estava alto Fala Mansa, aquelas músicas chamadas forró universitário, né? Foi o boom do shot baião, também houve muita inspiração da gente, também aqui na capital, aqui em Sergipe. E outras bandas, e a gente, vamos fazer pé de serra, porque tá na nossa raiz, não tem como correr não. E aí a gente foi, se juntou, um pegou a zabumba, já tinha a zabumba, outro pegou o triângulo, a gente foi montando devagarzinho, não tinha sanfoneiro na época, foi muito dificuldade para encontrar sanfoneiro. Um sanfoneiro que tivesse a nossa idade, muito difícil. Que ficasse na mesma faixa etária para ficar um padrão. A mesma linguagem. Perfeito. E aí a gente buscou, aí onde que a gente foi buscar? Vou buscar nas quadrilhas. De repente, aquele senhorzinho que toca sanfona lá, ele tem um filho que está iniciando. E aí a gente foi, descobrimos o Olivando Acordeon, um grande amigo meu, amigo do meu pai, e que ele tinha o filho dele, Cezinha, lá de Poço Redondo, que na época do São João eles vinham para aqui, para tocar nas quadrilhas juninas, e o Olivando trazia o filho. E aí, como é que tá, seu filho tá? Aí conheci o Cezinha, todo matutão, lá do Poço Redondo. Tô aprendendo, rapaz, tô aprendendo aí, negocinho aí. Aí eu disse, vem pra cá, vamos aprender. Aí eu peguei a zabumba, outro pegou o triângulo. Aí consegui, aí não tinha sanfona, a gente, vamos pegar, você arruma uma sanfona aí e tal. Aí foi pedindo emprestado a um, pedindo emprestado a outro. E aí ele foi tocando, de repente, aí eu consegui uma sanfona, botei na mão dele, aí a gente ficou fazendo forró, e depois aí ele passava o período junino, ele voltava para Poço Redondo. A distância é um pouco longe, né? E aí eu disse, como é que eu faço agora? E aí, aquela sanfona que estava lá, eu olhei para ela uma vez debaixo da cama, a sanfona, eu disse, bichinha, agora quem vai aprender sou eu. E aí chegava em casa, começava a pegar sanfona e tal. Aí nessa época não tinha tutorial no YouTube? Não tinha, o YouTube não tinha, você tinha que correr atrás de videoaulas, CD na época, DVD. Sim.
E aí, ou alguns professores aqui em Aracaju. Aí descobri o mestre Evanilson. Mestre Evanilson Vieira, que eu agradeço muito pelos os primeiros passos que ele me deu. Apesar que eu ter pulado a etapa do estudo da sanfona, me prejudicou um pouco, mas aí eu fui entrando na linha, fazendo meu repertório, porque a demanda estava alta, o pessoal ligando, querendo fazer forró, e o professor, vou ter que deixar um pouco a aula de lado e vou me dedicar ao repertório. Ele, não, faça o seu repertório, jovem, se joga aí, mas nunca deixe de estudar, porque o sanfoneiro, ele estuda todo dia ele aprende uma coisa, porque a sanfona ela é muito complexa. Ela é complexa mesmo? Complexa, tem um teclado. O que é que compõe ela, para a gente poder explicar? Eu sempre tenho essa dúvida aqui, porque os teclados lembram um órgão. Um teclado comum. Certo. Piano. No lado de cá tem as baixarias, que é o baixo, que é o som mais encorpado, grave. Tem o fole, que é o grande diferencial da sanfona, é o fole. E tem aqui uma gama de registros com cada timbres. Cada sanfona ela tem a sua configuração e essa aqui tem mais ou menos uns 12 timbres aqui diferenciados, que é para poder, cada música ela tem o seu timbre, um timbre mais romântico, um timbre mais nordestino. Dependendo da música que você vai tocar, você tem que mexer nela. Tem que mexer nela, entendeu? E aí você vai se adaptando e aí, além de você tocar o teclado e a baixaria, você tem que saber a hora de puxar o fole e o manejo. É tudo uma mecânica diferente. Uma engenharia pesada. Me diz uma coisa, você disse há poucos instantes que fez uma música para São Cristóvão. Isso, fiz para São Cristóvão. Vamos tocar um pouquinho? Vamos tocar. Posso contar um pouco dela? Claro, por favor. Era mais ou menos agora 2018, 2019, eu resolvi assim, vou homenagear algumas cidades de Aracaju, de Sergipe, né, do estado todinho. E aí, juntamente com a Érica Barbosa, que é minha esposa, cantora também, compositora, eu disse, Érica, vamos começar por onde? E ela disse, começar onde tudo começou. Sergipe começou aonde? Cidade Mãe. A Cidade Mãe, São Cristóvão. É a cidade mais antiga e uma das mais antigas do Brasil. Nós vamos começar por São Cristóvão, que é a cidade que a gente mora hoje, a cidade que nos acolheu. Hoje eu sou cidadão são cristovense. Bacana. Tem um trabalho cultural na cidade. E aí eu fiz a canção Cidade Mãe, lançamos no final de 2019, lá no FASC, lançamos lá. E aí veio a pandemia, a gente aperfeiçoou ela, deixou ela redondinha e a gente trabalhou o clipe. A gente conseguiu gravar o clipe nela com muita dificuldade, pois é período pandêmico. E aí em 2021 a gente lançou e a música virou aí considerada a melhor música pelo Prêmio Sanfona de Ouro de 2022. Bacana. Canção Cidade Mãe. Bacana. Parabéns. Obrigado. Vamos lá, toca um pouquinho da gente. Pra gente. Foi na Foz do Curvas Abalis, onde tudo começou. A primeira capital, Cristóvão de Barros fundou. Às margens do Paramopama, São Cristóvão se comeu. Foi palco de grandes batalhas do Nordeste e do Brasil. Eu disse Praça São Francisco, patrimônio mundial. Igreja, altos e montes, herança de Portugal. Cidade, Fortaleza, berço cultural. Possui grandes riquezas, és um belo cartão postal. E vem, Cidade Mãe, Cidade Mãe, São Cristóvão é Cidade Mãe, Cidade Mãe, Cidade Mãe, São Cristóvão é Cidade Mãe. Eu disse, Cidade Mãe, Cidade Mãe, São Cristóvão é Cidade Mãe, Cidade Mãe, Cidade Mãe, São Cristóvão é Cidade Mãe. Show de bola, a história da cidade, as localizações, muito bacana, parabéns. E aí a gente fez o clipe dela, visitamos vários pontos turísticos. Perfeito. Ainda ficou faltando porque São Cristóvão é um berço enorme. Imensa. E aí eu tô já lançando agora de primeira mão, tentando fazer o segundo clipe dela, que é, na verdade, a parte 2. Vamos fazer a parte do Cristo, que não saiu no clipe. A parte da renovada Nova agora, Bica, está revitalizada também. A Pedreira.
Vamos pegar alguns pontos que não foi no primeiro clipe, fazer o segundo clipe e continuar a história. Me diga uma coisa, Joba. Você disse no início da entrevista que a sua imersão para o forró se dá pelos seus pais, dançarinos de quadrilha. Quadrilha junina. Você acompanhava os dois nessa atividade. Tem alguma música que quando você começa a tocar, você lembra as suas idas e vindas com eles para os eventos? Rapaz, são muitas músicas, né? Foram várias épocas, né? Aí meu pai sempre dançou quadrilha e onde tem quadrilha tem forró e vice-versa. Então qualquer uma que você toque daquele tempo, a memória puxa ou tem algum... Era isso que eu queria saber, assim. Porque às vezes a gente tem memória afetiva com música, né? Isso. Às vezes você toca uma música e se lembra de algum fato da vida. Tem alguma Eu acho que Luiz Gonzaga, acho que muita música de Luiz Gonzaga, Zinho, Flávio José, essas músicas assim, ela lembra muito a época, né? A minha infância, vivenciada. Mas Luiz Gonzaga, com certeza, Qual é a de Luiz que lembro. você mais gosta de tocar? Acho que é Sala de Reboco. Sala de Reboco. Vamos um pouquinho? Vamos embora. E todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E quando o forró está tocando, tá gemendo, eu vou cantando e vou dizendo, eu sofri pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor. E todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho, sala de reboco. E todo tempo, enquanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver, balada, sangue, sugo, nosso amor pedir mais suga do que essa que nos dão. E todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar numa sala de reboco. Eita, pinicado bom, só no xingar. Não dá para trazer artista sergipano para cá para não perguntar sobre isso. Valorização dos artistas sergipanos, sua opinião. Valorização comparado. Eu tenho 16 anos, né? Apesar da cara de jovem, né? Sim. Já tenho certa vivência aí lutando para entrar nas programações. Eu vejo que, dependendo da região, melhorou muito. Melhorou muito. Principalmente na Grande Aracaju, o forrozeiro considerado tradicional pé de serra tem um pouco mais de oportunidade de que algumas cidades do interior sergipano. Eu falo interior sergipano porque foi cidades que eu visitei. Perfeito. Esse ano, entendeu? Eu ainda não fui para nossos estados vizinhos, Alagoas, Bahia. Tive alguns contatos, mas nada forte, né? Eu falo em modo sergipano. A valorização tá melhor, a valorização sergipana das bandas. Tem muita banda boa aqui em Sergipe, muito cantor, forrozeiro, sanfoneiro bom, que precisa, é certo, de uma oportunidade e de valorização. Tanto de oportunidade para tocar e, claro, de cachê. Comparado aos que vêm de fora, o cachê da gente ainda continua muito abaixo. Porém, já deu uma melhorada muito, mas aí eu digo aos meus amigos forrozeiros, não baixem a cabeça, vamos lutar e principalmente vamos produzir. Produzir música autoral, produzir pequenos videoclipes, produzir em si, produção geral, musical. Sim. Nunca deixar, passou São João, vamos para outros ritmos, certo, vai para outros ritmos. Para sobrevivência. Para né? sobrevivência. Mas não deixe de investir na qualidade do seu trabalho para você poder ter o chamado portfólio que é apresentar. Invista né? no seu instrumento, invista em produtos, em profissionais, porque hoje em dia, estou aqui sozinho, mas quando eu vou fazer um show, eu trabalho mais ou menos, tem toda a produção, tem todos os músicos. Praticamente, ontem eu fiz um show no Arraial do Povo, lá no Barracão da Sergipe, onde eu quero agradecer aqui ao pessoal da FUNCAB pela oportunidade. Trabalhou comigo aproximadamente 15 pessoas, de motorista de van, a produtores, a road, a músicos no palco, a maquiadores, que a gente precisa de maquiador, porque a gente tem 2 meninas na banda, minha esposa, cabeleireiro,
tudo isso tem roupa para investir, figurino, né? Tem manutenção dos instrumentos, e tudo isso exige uma valorização. O cachê de fulano, tudo isso, porque ele é sergipano? Não. O sergipano, o artista sergipano merece vale receber, muito né? mais do que aquilo ali, porque os de fora, quando vêm, eles trazem uma planilha grande e aí os contratantes pagam. Por que não pagar também alguns artistas sergipanos que têm um trabalho legal? Tem um clipe lançado, tem música lançada em plataforma digital. É só dar uma pesquisada que acha coisa boa. Eu quero concordar com você, porque eu acho que às vezes, não todos, mas alguns artistas sergipanos fazem a reclamação, mas também não atuam para melhorar o seu produto. Quanto mais você melhora o seu produto, mais moral e condições você tem de cobrar uma valorização, né? Porque você também atrai a atenção do público. Diz uma coisa, a agenda nesse São João tá bom? Tá legal, tá bem concorrida, tá gostando? Gostando tô, só tenho a agradecer a Deus e também aos contratantes aí que lembram da gente e entram em contato. A agenda tá legal, mas é sempre aquela coisa, dava para ser melhor, porque a gente tem 75 municípios, eu acho que em torno de mais de 50% deles fazem São João, mesmo que não seja na época, sempre faz a pré e a ressaca, e dava para ter mais oportunidade. Eu visitei alguns interiores, e aí a proposta eles aceitam, tal, consigo falar com os secretários, às vezes consigo falar com alguns prefeitos, mas ainda dá para melhorar a oportunidade do artista tradicional forrozeiro, que produz o ano todo. Eu falo no meu caso, que a gente faz música, tenta lançar videoclipe na rede social. A agenda tá boa. Na Grande Aracaju eu não tenho o que reclamar. Eu estou no Forró Caju, dia 27 de junho. Fiz ontem um Arraial do Povo. Vou fazer algumas festas particulares. Vou abrir o São João lá, na minha cidade, lá de São Cristóvão, dia 14. E muitas também festas particulares, pequenas, né? Mas a gente tem que fazer para sobreviver. Claro, tem que fazer muito. E me diz uma coisa, essa sanfona não toca só forró? Toca algumas, a gente consegue fazer umas misturadas aí, trazer um pouco da seresta, né, que diz que agora é o arrocha, o brega. Sim. A gente consegue trazer um pouco uma música do samba, botar no forró. Tentar sempre fazer alguma coisinha. Samba no forró? A gente faz também. Deixa de conversa, homem. A gente faz também. Sério? Coloca um shotzinho. Um exemplo, uma música no meu repertório que eu tenho é a música de Raça Negra. Sim. Posso cantar agora pra vocês agora. Mais ou menos assim. Posso cantar? Pode, por favor. Te amo, mas não quero nem te ouvir, nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Aí vem. Me fez sofrer demais. Massa demais. Mas olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Aí vem. Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, como é que é? Coração dispara. Aí vai. Bacana. Apoio dentro de casa para chegar onde você chegou, foi fundamental? Essencial, é muito bom o apoio dentro de casa, porque motiva. Minha mãe, antes de partir para o lado de Jesus Cristo, eu ensaiava na garagem ali. Garagem não, uma varanda ali, Sim. improvisada, tinha um sonzinho lá, a gente botava, e o forró comia no centro e tal, e ela, não me lembro dela nunca ter reclamado. E dela ter dizer, meu filho, não faça ensaio hoje não, porque eu tô com dor de cabeça, tal, aquilo outro. Ela, mãe, tem ensaio hoje, tal, aquilo outro. Ela tem ensaio, meu filho? Ensaio. Problema. Alguns carnavais que eu passei, eu disse, não, mãe, eu não vou viajar não esse carnaval, vou passar ensaiando, me preparando pro São João. Ela, vai, meu filho, joga e dura aí. E a gente passava. Sexta de carnaval, sábado, domingo, segunda, ensaiando, lá se preparando para o São João. Porque a gente sabia que carnaval, passou o carnaval, a demanda ia chegar. Chegava. Ia chegar, o pessoal ia ligar. E aí eu nunca me lembro dela ter reclamado. Meu pai sempre
nos acompanha. Ela também. Quando você chegou em casa pela primeira vez e disse, vou me tornar músico, você me disse que isso foi depois de sair do Exército. Como é que foi a reação deles? Na verdade, foi antes de entrar no Exército. Antes já tinha tomado a decisão. Já tinha tomado a decisão, mas não de viver de música. Porque também teve uma certa fase minha que eu queria ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol, mas aos 15 anos eu tive um pequeno incidente, né? Fraturei o tornozelo. E aí eu passei mais ou menos de 3 a 6 meses em tratamento. Para voltar a andar normal, para jogar bola. E aí tentei voltar. Mas aí não foi a mesma coisa não, porque você já perde aquela confiança, né? De jogar. E voltei a jogar a bola, mas não... Já fiquei desmotivado e eu disse, vou partir para música, porque... Eu ficava dividido, futebol e música, futebol e música, futebol e música. Aí aconteceu isso e aí eu tô... E a recepção deles com a decisão? Não, 100% aprovado. Aprovado? Meu pai sempre E pela acompanhou. postura que você disse que ela tinha de abrir a casa para você ensaiar? Sempre apoiaram. Meu pai e minha mãe sempre acompanhou. Inclusive ela, ano passado, praticamente 90% dos shows ela estava com a gente. Bacana. Joba Alves, quero lhe agradecer, lhe parabenizar pelo talento, pelo trabalho, pela dedicação. Convido a galera para lhe conhecer nas redes sociais, dar seu endereço aí, telefone de contato para quem quiser contratar o show. Então, minha gente, quem quiser contratar, seguir o Joba aí nas redes sociais, conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai no Instagram, bota lá Joba_oficial, ou coloca o Joba Alves lá que já aparece para você. Segue, tira uma foto aí, tem música nas plataformas digitais aí, tira uma foto lá de São Cristóvão, marca a gente, ou em qualquer lugar de Sergipe. E também lá tem o linkzinho que você clica lá, tem um contato lá e liga para nossa produção. E leva a Joba e toda a banda para fazer um forró, como vocês viram. Aqui são um pedacinho do repertório. O repertório é bem grande. De vaquejada, é forró pé de serra, é um pouco do piseiro. E a gente mistura tudo e dá aquele arrastapé legal. E lembrando sempre, para quem está nos acompanhando, que não é só no São João. O artista está aí à disposição o ano inteiro. O ano inteiro. Joba. Valeu. Satisfação enorme ter lhe reencontrado, né? Como ele lembrava aqui um pouco antes da gente começar a entrevista, que a gente se cruzou em um momento delicado, ele providenciando o enterro da mãe e eu providenciando o enterro do meu sogro. Ali nos cruzamos no cemitério São João Batista e hoje estamos aqui, né? Sentados, conversando e tenho certeza que de lá do céu... Como era o nome de sua mãe? Melânia. Dona Melânia e meu sogro, o seu José, estão aí lá de cima abençoando a gente e cuidando de todos nós. Amém. Queridão, valeu. Satisfação Obrigado, enorme, viu? Valeu, Narciso. Toca uma pra gente encerrar. Vamos Você embora. que nos acompanhou, Play Fan F1, Joba Alves, segue lá o homem. Obrigado, boa sexta-feira, curta e se divirta. Mais uma autoral, o nome dela é Minha Tradição. Eu disse tem moça bonita, dançando no salão, criança animada, brincando nas calçadas, vovô e vovó, rezando uma novena, papai e mamãe de cavalo na fazenda, com milho assado, cucuzaia, ribacão, canjica queijada, amendoim não falta não, pamonha cocada, licor de mangaba, e pra esquentar a noite um gole de cachaça tem, barco de fogo, busca-pé e pistolão, quadrilha junina, caceteira e rojão, apegado macho, tem muita animação, a fé do meu povo dando viva, São João é tradição do meu São João, vai brincar, vou dançar forró, pular fogueira na raia, é tradição do meu São João, brincar, dança do forró juntinho numa raia, é tradição do meu São João, viu? Vamos brincar São João, vamos dançar no São Pedro e levar o forrozeiro sergipano pra fazer a sua animação, é tradição do meu São João, brincar, vou dançar forró juntinho no arraial. Show de bola! Até segunda-feira, galera! Bom final de semana!